Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Momento Espírita. Vocês lembram que o tema desse mês são as bem-aventuranças de Jesus. E hoje a Kátia Flock é que vai fazer a palestra para nós. Antes de começar a palestra, eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram, às quartas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, às 10 horas. E quem perder a palestra pode assistir depois no nosso canal do YouTube, tá bom? O Semeador. Antes de começar, gostaria de convidar a todos para fazer a nossa prece inicial. Convido vocês para fecharem os olhos, sentarem confortavelmente em suas casas e elevar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, esse Mestre de amor, de paz e de luz. Que a gente possa se imaginar agora adentrando o semeador, recebendo aquele passe de limpeza de todos os dias, que ele organize os nossos centros de força e faça uma limpeza nas energias que aqui estamos. Que os amigos espirituais nos recebam de braços abertos no salão para se preparar para a palestra. Que Nossa Mãe Maria nos ajude a abrir a nossa cabeça e os nossos corações para as palavras que serão ditas aqui nesse dia. E que assim, conectados à espiritualidade maior, possamos focar nas palavras que serão ditas. Vamos envolvendo carinhosamente a Kátia, que fará a palestra para nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento tão importante, onde nós vamos estudar e refletir as bem-aventuranças de Jesus, ou seja, o Sermão do Monte. Com esta reflexão nós vamos buscar entender qual é a missão desses ensinamentos. Certa feita, Jesus se reúne com seus discípulos no monte e começa a falar de uma forma amorosa, simples, as bem-aventuranças, que tem como objetivo socorrer os aflitos, ensinar as pessoas a praticarem o resumo de todos os seus ensinamentos, que é a prática do amor. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, só que nós vamos lembrar de antemão que bem-aventurado é aquele feliz, é aquele indivíduo que já tem o conhecimento do que vem a ser os ensinamentos de Jesus e os coloca em prática. Então, bem-aventurados são os felizes que já entendem o propósito dos ensinamentos de Jesus. Então, o tema Bem-aventurados os pobres de espíritos nos convida a uma reflexão para entendermos o que vem a ser felizes aqueles pobres de espírito. E nós vamos iniciar falando sobre essa questão da palavra pobre, né? E pobres de espíritos nós vamos entender que vem do aramaico, do hebraico, né? Pobre em espírito, que não quer dizer pobre no sentido material, mas no sentido do espírito. Aquele indivíduo que é pobre em espírito, ou seja, humilde. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados humildes, aqueles que se curvam diante dos ensinamentos trazidos por Jesus e se reverencia diante dos obstáculos, sabendo que todos estamos aqui para aprender. Todos nós estamos para enfrentar as nossas adversidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, sob a inspiração divina de Jesus, que vem como uma plataforma nos dar a cobertura dos seus ensinamentos, que nada mais, nada menos são ensinamentos psicoterapêuticos, que nos ensina a praticar o bem, mesmo diante das aflições, sabendo que Jesus veio para nos consolar diante desses momentos tão difíceis que percorremos durante a nossa encarnação. Sendo assim,
nós começamos a entender que o maior propósito de Jesus foi nos educar, nos aperfeiçoar a nível moral. Então ele desenvolve toda uma reflexão sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos focar sobre a questão da humildade. Bem-aventurado o pobre em espírito, ou seja, bem-aventurado os humildes. Quem são os humildes? Nós poderemos começar a entender que humilde é aquele que sabe que não sabe nada ainda. É aquele indivíduo que tem a concepção de que está aqui nesse planeta Terra, exercitando situações em que ele precisa, obviamente, aproveitar todas essas experiências como um aprimoramento interior. Então, ele sabe que ele veio aqui para aprender. E nós estamos transitando em experiências necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que humilde é aquele que reconhece que precisa desenvolver uma consciência de vida de que ele tem um quanto de conhecimento. Ele não tem um conhecimento total. Por isso ele precisa aprender e no decorrer da vida estar apto para ouvir, para dar e para receber. Então é um indivíduo que já tem aquela concepção que ele precisa muito de aprendizado, porque essa é a finalidade dos ensinamentos de Jesus, nos dar a grande oportunidade para aprendermos a ser humildes, a sermos humanos, né? Porque a plataforma da humildade nada mais é do que você ser humano. São Tomás dizia assim que antes de querermos ser divinos, espirituais, nós precisaríamos ser anteriormente humanos. Então está aí um grande legado para nós compreendermos mais a nossa necessidade de olhar para o nosso coração. Então muitas vezes as pessoas lembram das bem-aventuranças e lembram dessa parte: bem-aventurados os pobres em espíritos, e pensam, bem-aventurados aqueles que não têm nada material, aqueles pobres, aqueles que andam descalços ou então com um chinelo todo rasgado. Não é bem assim, meus queridos, porque a humildade ela está no coração, ela não está na aparência. Muitas pessoas podem passar uma aparência de humilde e não ser, e muitos podem passar até uma aparência de arrogante, ou se vestir bem, ou usar pulseiras, penteados, brincos, e ter um coração extremamente amoroso. Então por isso que Jesus nos ensina: não julgueis, porque você está apenas julgando pela aparência. E pela aparência você não tem a condição, a capacidade de olhar para o coração. Porque é o coração que é visto por Deus, por Jesus e pelo grupo espiritual. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de sabermos aquela pessoa é humilde porque ela mora num lugar humilde. Nem sempre. Às vezes um morador de rua, você vai falar, você vai oferecer alguma coisa, ele está violento, ele está agressivo, ele está orgulhoso, ele não quer receber. Às vezes um rico, você vai conversar, é uma pessoa extremamente bondosa. Então nós precisamos entender e sair desse paradigma de julgar pelas coisas materiais. Aliás, nós nunca poderemos julgar, nós temos que apenas sentir. Então nós poderemos dar o início a toda essa reflexão de hoje sobre essa questão da nossa doutrina espírita, que vem embasada sobre esses três aspectos extremamente importantes, que são filosóficos, religiosos e da ciência. Porque a nossa plataforma da doutrina espírita vem apenas ensinar e dar luz a esses grandes ensinamentos de Jesus. O Sermão do Monte nos convida a uma reflexão da verdade, da verdadeira vida que é a espiritual. Então nós estamos aqui hoje para entendermos que a fachada, que a aparência, ela não diz nada. Às vezes a pessoa faz uma aparência e o coração dela está dizendo outra coisa. Então nós já sabemos, Saint-Exupéry, esse filósofo maravilhoso, já dizia: o essencial é invisível aos olhos, né? Só se vê bem com o coração. Então nós, dentro dessa doutrina fantástica, maravilhosa, ela vem nos colocar as condições para vivermos esses sermões, essas bem-aventuranças. Vem exemplificar
de uma forma muito mais fácil e estruturada, para que possamos entender que somos capazes de aprender, que somos capazes de fazer o nosso autoaperfeiçoamento, desenvolver uma consciência diferente de vida. Por isso que a doutrina espírita é luz, por isso que ela está embasada nesse tripé extremamente importante, a filosofia que nos ensina a raciocinar, a pensar, a estarmos envolvidos nessa questão do autoconhecimento, porque Jesus foi um psicoterapeuta para todos nós. Ele vem nos ensinar que nós precisamos nos transformar internamente, sair do homem velho, cheio de ranços, cheio de estereótipos negativos e abraçar o homem novo, repleto de esperança, repleto de condições de se aprimorar, ou seja, a consolação que é dada por Deus e que Jesus veio de forma extremamente amorosa nos oferecer. Por isso, que essa doutrina edificante que nos ensina a praticar o bem, que eu acredito que ela tem a plataforma maior, que é sinônimo educar. A nossa doutrina, ela tem a plataforma educativa. Ela vai nos oferecer a pedagogia do amor trazida por Jesus. Então, quando nós lembramos de doutrina espírita, nós lembramos de educação. Nós estamos aqui reencarnados nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra para nos educarmos. E o que significa estarmos educados? Exatamente nos autoconhecer para poder fazer as transformações necessárias. Ninguém muda o que não vê. Se nós não nos olharmos internamente, nós jamais iremos construir a nossa mudança, porque nós precisamos estar aptos, com olhos de quem queira ver exatamente o que somos internamente. E o que nós somos internamente, muitas vezes, são situações que nós colocamos na nossa vida e falamos assim, meu Deus, eu não quero me enxergar. Por quê? Porque eu estou vendo muitas imperfeições. Eu estou vendo que eu sou orgulhoso, eu estou vendo que eu sou egoísta, eu estou vendo que eu sou vaidoso, eu estou vendo que eu tenho muitas coisas ruins. Então eu não quero me ver. Este é o grande mal do indivíduo. Aquele que não se quer ver para não poder sentir um susto com o que ainda é. Mas eu convido vocês a entenderem, todos nós estamos nessa situação. Todos nós temos um monte de situações para serem transformadas, mas nós temos uma plataforma chamada Jesus que vem nos consolar e nos dar os braços, estender as suas mãos e falar, venha, venha meus queridos, vocês podem estar bem, vocês podem se transformar. Eu estou aqui para consolar todos que sofrem, eu estou aqui para consolar os aflitos, porque eles são meus bem-amados. Então, quando nós estudamos Jesus, nós entendemos que essa plataforma do amor é extremamente edificante, nos convida a sermos mais simples e entender que nós ainda temos muitas coisas a transformar, mas que isso não é o caso de nós ficarmos entristecidos ou falar assim, então não vou mais estudar o Evangelho porque o Evangelho vai mostrar como eu estou. Em essência, nós somos seres maravilhosos, filhos divinos. Mas hoje nós estamos seres que precisam se transformar. E a doutrina espírita nos ensina isso a todo momento. A forma, a base dessa doutrina é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E nós não podemos fazer um processo de autoconhecimento sem exercitarmos essa plataforma ensinada por Jesus. Nós precisamos, no exercício da prática da caridade, começarmos a treinar, nos primeiros passos, a olhar para o outro. Porque o humilde, ele olha para o outro. O humilde, ele vê o outro em suas necessidades e socorre. O humilde é aquele que entende que o outro tem tanto valor quanto ele próprio. E que nós não temos o direito de nos sentirmos melhores porque nós estamos numa situação talvez diferente. Porque nós estamos vendo que tudo que existe nesse planeta são para todos. O sol é para todos, a lua é para todos, o firmamento estrelado é para todos, o conhecimento é para todos, o alimento é para todos. Tudo que nós estamos vivendo hoje nesta vida não é selecionado para algumas pessoas, é para todos. Nós ainda não descobrimos isso. E esse é o grande desafio de todos nós.
abrirmos os nossos corações e começarmos a entender que aqui estamos em estágios, cada um se encontra num estágio. Então nós não precisamos invejar aquela pessoa que já está no estágio diferente. Fique no seu estágio e aprenda a se elaborar, porque é o melhor lugar que Deus te colocou para que você possa ser feliz. Se nós deixarmos Deus direcionar a nossa vida e apenas contemplá-la e entender que Ele te colocou naquela família, com aqueles parentes, com aqueles filhos, com aqueles pais, porque vai ser o melhor e vai ser o caminho da sua felicidade, aceite. Aceite de alma e coração. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós, ainda por uma pequenez de consciência, nós queremos muitas coisas que não são importantes para o nosso processo de desenvolvimento, de evolução e de aprimoramento. Então nós devemos fazer este pare e reflita. O que é que você está fazendo com a sua vida hoje? Esses ensinamentos estão claros. A doutrina está embasada na plataforma do amor de Jesus. As bem-aventuranças, ela foi muito catalogadas por Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, onde ele demonstra realmente o que Jesus falou, o que Jesus trouxe, que era o embasamento moral e ético das criaturas. E nós poderemos estudar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, quando os Espíritos se encontram para trazer mensagens elucidando a nossa consciência para a nossa transformação. Realmente, nós precisamos treinar a humildade, treinar toda essa capacidade que nos cabe como seres inteligentes, mas ainda não seres humildes. Nós estamos aprendendo a humildade e não quer... Se nós formos pensar assim, não existe situação melhor para desenvolvermos a humildade que quando nós cairmos. Se nós cairmos, se nós tropeçarmos, se nós adoecermos, se nós perdermos bens, se nós perdermos emprego, é um dos maiores exercícios de treinarmos a humildade. Por quê? Porque nós só vamos compreender o outro na sua dor quando nós estivermos passando pela dor. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus, a prática. Por isso que todos nós estamos transitando em experiências diferentes. Cada um dentro do seu propósito para o seu próprio e individual aprimoramento. Ninguém se aprimora em grupo. Nós poderemos conviver com as pessoas e aproveitar da convivência e fazer o nosso aprimoramento individual, porque cada um irá assimilar os ensinamentos de Jesus através de uma leitura, através de uma palestra, através de alguém que venha nos desenvolver e estimular a pensar sobre isso. Por isso que nós estamos sempre elucidando que a nossa base cristã nos educa, ensinando você a começar a pensar que existe o outro. Este é o processo verdadeiro da humildade, que nós estamos aqui para dar e receber. A pessoa que ainda não sabe receber, a pessoa que acha que já sabe tudo, a pessoa que só se vê dentro de uma situação de poder, é o contrário do humilde. É aquele indivíduo que ainda está doente da alma, que somos todos ainda. Nós ainda estamos doentes da alma, querendo a medicação para a nossa transformação. E a medicação são as bem-aventuranças. A medicação são os caminhos que Jesus nos traz para nos revolucionar internamente. O orgulhoso é aquele indivíduo que eu sempre digo, é um indivíduo que está doente a nível espiritual. É um indivíduo que tem uma patologia moral. Mas por que existem os orgulhosos? Aliás, quem são os orgulhosos? Senão aqueles indivíduos que pensam só em si, no sentido de se sentir superior a todos que estão ao seu redor. Ele se sente uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que traz internamente a necessidade de ter o poder e de que nada existe acima dele, nem Deus e nem ninguém. É aquele indivíduo que a plataforma dele é ter títulos, é ter recursos financeiros,
muitas vezes a ter uma intelectualidade extremamente fabulosa, que isso dá para ele uma plataforma de segurança. E nós sabemos que nada mais, nada menos, esse indivíduo é o indivíduo que é extremamente inseguro, é um indivíduo que é extremamente, no sentido assim, moral e ético, despreparado. E que vem transitar dentro dessa situação, né, para poder, porque a reencarnação, eu digo que é uma grande dádiva para todos nós, porque ela vai nos fazer entrar em contato com as várias somatórias ou as somatórias de encarnações que nós tivemos. Então, o indivíduo que ainda está vivendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é um indivíduo que traz reminiscências do seu passado, de vergonha, de humilhação. Então, é aquele indivíduo que com certeza viveu tudo isso em alguma encarnação ou até nessa vida. Nós fazemos alguns estudos sobre isso e já constatamos que o indivíduo de sucesso, geralmente, isso eu não estou generalizando, geralmente é aquele indivíduo que sofreu muito, é aquele indivíduo que passou vergonha, que morou na periferia, que foi escrachado, que sofreu bullying, aquele indivíduo que sentiu muita vergonha e ele decidiu e disse para si próprio: eu vou vencer. E ele venceu, porque ele se esforçou. Então, nós temos que entender toda essa gama de condições para entender o que vem a ser o indivíduo orgulhoso. Aí ele vence. Mas o que ele traz ali na plataforma desse sucesso que ele obteve? A raiva. E querer provar para todo mundo que o discriminou, que ele pôde e que ele chegou onde ele quis e ele tem o poder. Agora quem manda é ele. Então isso, meus queridos, nós precisamos começar a entender. Jesus foi o precursor da inteligência emocional. O que é inteligência emocional, senão você controlar os seus aspectos emocionais, os seus sentimentos, as suas emoções, para não julgar, para não ir de imediato tomando uma decisão que poderá facilmente te levar a um arrependimento. Então, quando nós virmos alguém agir com orgulho, se sentir melhor, humilhar as pessoas, vamos lembrar desse quesito. É um indivíduo que precisa ainda desse poder para se mostrar e para provar até para ele próprio que ele é alguém. Um dia, quiçá, esse indivíduo ou esses indivíduos não precisarão mais disso, porque nós não temos nada para provar aos homens. Há um único ser, a única aprovação que nós temos que ter é de Deus. E Deus conhece verdadeiramente o que se passa em nossos corações. É uma coisa fantástica. E essa é a segurança que o indivíduo vai tendo através dos estudos das bem-aventuranças, os estudos cristãos trazidos por Jesus. Vai aquietando o indivíduo por dentro e ele vai percebendo que toda a sabedoria, ou seja, toda a intelectualidade que ele está adquirindo, tem que ir para um objetivo muito, muito maior, que é auxiliar aqueles que não conseguiram ter estudos, auxiliar aquele grupo que não obteve aquele conhecimento que ele já obteve, auxiliar a comunidade, a sociedade, enfim, de uma maneira extremamente favorável. Ele poderá usar todo o conhecimento, o brilhantismo intelectual que ele adquiriu. Esse sim é aquele indivíduo que já vai estar fazendo todo o processo de superar a fase ainda de um primitivismo psíquico, onde ele tem como base todas essas tendências negativas, para ir para um desenvolvimento de individuação, onde o indivíduo sai da fase da infantilidade para a fase sabendo o que ele quer da vida e qual é a sua função de vida, ou seja, onde o indivíduo encontra o sentido da vida dele. E nós, como seres ainda entendendo todo esse processo evolutivo dos ensinamentos cristãos, nós estamos aqui para fazer essa individuação, que significa fazer esse amadurecimento existencial. E, obviamente, o Pai nos concede vários exercícios e nós não podemos, aliás, pular esses exercícios. Por isso que é graduado.
né? Nós temos aqui uma encarnação que nós nascemos numa família simples, ou numa família abastada, ou sem emprego, ou num momento que você não pode desenvolver o seu intelecto estudando, então você tem que não ter as possibilidades para chegar a uma universidade, ou aqueles que têm a possibilidade de estudar e que vai se dedicar. Então tudo, se nós formos realmente entender esta plataforma da doutrina espírita, nós vamos compreender o porquê nós não precisamos invejar, nós não precisamos ter raiva das pessoas, porque cada um está no processo, cada um tem a sua conquista individual e cada um está no momento que ele precisa para crescer e encontrar o sentido da vida. Então, quando nós começarmos a refletir sobre esse aspecto, que nós somos seres muito complexos. Por que complexos? Porque por trás de nós existem, ali querendo atuar e querendo que a nossa história passada fique no nosso presente o tempo todo, ou seja, as nossas histórias pretéritas, elas ficam praticamente o tempo todo querendo pular no nosso presente. E se não forem boas, que a maioria não é tão, nós ficamos sob a influência desse passado, querendo atuar dia a dia no nosso presente. Ou seja, existe uma certa confusão no nosso psiquismo quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus e aquelas tendências vêm, mas você viu, aquela pessoa falou aquilo para você, como é que você vai perdoar? Aí você fala, é mesmo, por que eu vou perdoar se ela está fazendo maldade comigo? Aí você fica... Mas você fala, pô, mas a doutrina espírita me ensina que eu devo perdoar, Jesus me ensina que eu devo relevar, oferecer a face, como é que eu faço? Então, meus queridos, aí está a grande revelação da filosofia dentro da nossa doutrina. Reflita a sua vida, veja o que você quer. Você quer o quê? Estar rebatendo todas essas colocações, todo esse contato com pessoas que queiram, não sabemos porquê, o seu mal, não dê ouvidos. Nós sabemos que todos os espíritos que se desenvolveram, que transcenderam, eles olhavam as pessoas que faziam mal de uma forma super tranquila, porque aquilo não o afetava. Por que não o afetava? Porque ele já transcendeu a nível de internalidade. Ele já conquistou a sabedoria no sentido assim, aquela pessoa está dando o que ela tem. Se ela está me agredindo, é porque ela está agredida. Então eu não posso entrar nesse campo energético dessa pessoa. Eu preciso me abster. E é esse o grande desafio nosso nessa terra. É aprendermos a lidar com as nossas emoções para que nós não entremos em contato com outro em desequilíbrio e nos desequilibrarmos juntos. Aí que está o grande elan da nossa história de vida. Nós precisamos entender que somos seres reencarnantes, logo nós somos seres imortais. Então, eternos, nós somos eternos. Imortal a nível de espiritualidade. Então, por que é que nós vamos querer provar que nós somos melhores, que eu sou mais, que o outro é menos? Não! Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Humildes pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser um pesquisador, pode ser uma pessoa que estudou ciência, mas com amor, querendo multiplicar o que ele aprendeu aos outros, querendo trazer algo de novo para que as pessoas possam utilizar tudo isso e ser feliz. Esse é o resultado desses indivíduos que não pegaram aquilo que eles têm de melhor e ficaram com aquilo guardadinho, e sim espalharam. Nós poderemos trazer aqui uma série de seres que com a sua genialidade ajudou muito o desenvolvimento do planeta e do homem. Então nós não temos esse direito de nos atermos àqueles que foram egoístas e pegaram as informações e colocaram entre apenas o seu reduto familiar, ou então a sua sociedade, ou a sua comunidade. Isso é muito pequeno. Isso é a representação do orgulho, do egoísmo. E a representação da humildade é quando nós conhecemos alguma coisa, é quando um grande gênio aparece na face da Terra e multiplica para a humanidade
tudo em prol do amor e do crescimento de todos, porque todos têm o direito de crescer, todos nós estamos aqui para crescer, então nós precisamos treinar, e a doutrina nos ensina isso, porque a plataforma da doutrina é a caridade. Todos nós estamos treinando a fazer a caridade, e a caridade nos ensina a olhar para fora de nós e ajudar. Porque se nós não aprendermos a olhar para fora e ajudar, o que vai acontecer? Nós vamos sentir a grande dor interna e aí sim nós vamos buscar ajuda de fora, que é o que a maioria de nós passamos. Porque com a dor, nós ficamos humildes. É claro, vocês podem estar pensando, eu conheço pessoas que ficaram internadas depois de estarem doentes, ficaram extremamente revoltadas, claro, violentas, um monte. Mas o caminho dessa pessoa, com certeza, após esse surto de violência, de agressividade, virá a aceitação. Porque é a lei da vida. Todos precisam aprender a aceitar. E aceitar com resignação, porque ninguém é todo poderoso. Nós somos seres com muitas capacidades e potencialidades para serem desenvolvidas, mas quem tem o poder é Deus. Quem nos ensina a amar e a seguir os caminhos? Jesus, que veio pessoalmente, esse sol divino que é Jesus, que veio pessoalmente como governador planetário nos ensinar a prática do amor através das suas ações. Ele veio nos ensinar a prática do amor através das suas palavras simples e compreensivas, a tudo e a todos. Ele sempre falou de forma extremamente simples. Por que será? Ele não usou palavras difíceis, porque ele queria abranger a todos, principalmente aqueles que não tinham conhecimento. Então, nós precisamos quebrar esta plataforma do orgulho, porque o nosso saber tem limite. E a nossa condição de aprender também. Nós sabemos uma vírgula, um ponto. E isso nos faz seres humildes. Por quê? Você não sabe tudo. O planeta é um ponto dentro de outros planetas do universo. Então, por que o homem precisa se sentir tão orgulhoso do que ele é? Porque a partir de uma criação ele tem que se colocar numa posição de diferenciado. Eu sou mais. Eu sou puro, a minha raça é pura, não existe raça pura, não existe, você tira a roupa de um homem rico, de um homem pobre, de um homem que mora num país e mora no outro, coloque todos, não há mudança corporal, fisiológica, não há mudança de sangue, a nossa fisiologia é extremamente semelhante, igual, por isso não existe necessidade de sermos orgulhosos. Porque se nós continuarmos vivendo o orgulho, o que vai ocorrer? Nós vamos perder todas as possibilidades de aprender, porque aquilo vai ser um grande exercício para nós entendermos que existe algo além de nós, que é Deus. E Jesus vindo pessoalmente trazer esses ensinamentos, eu chamo Jesus de um grande mestre, o sol do planeta. Como governador, ele falou, eu vou, eu quero. E com a sua grande humildade, já começou a chegar nesse planeta numa manjedoura. José e Maria atravessando o deserto. Ela sentiu as dores do parto. E ela foi. Ele ficou desesperado, José. Falou, meu Deus, Maria, o que eu faço? Eu fui procurar um lugar para que ela pudesse estar, para que ela pudesse fazer ali o parto. E foi, procurou e não achou. Aí uma das pessoas falou, olha, tem isso aqui, é o estábulo. Se você quiser, claro que ele quis. Ele tinha que querer, era um lugar onde tinha os animais. Que coisa mais linda, né? Se nós formos refletir o simbolismo de tudo isso. Maria deitou lá. Tinha cavalo, tinha gado, ela deitou ali, né? Nos capins secos.
Jesus, o governador planetário, veio nascendo, veio para esse mundo deitada, com a tua mãe deitada em capins secos. E nasceu. Por isso que nós precisamos entender, não é a forma que você chega, mas é a forma que você sai da vida que vale, que conta. Jesus, nesse espírito iluminadíssimo, nasceu num lugar extremamente simples, por isso que ele é negado para algumas religiões, porque como Jesus poderia nascer com a sua luz, com o seu verdadeiro amor e potencial, iluminadíssimo, nascer num lugar tão humilde, tão simples, junto com os animais? Esta já era a verdadeira lição de Jesus, a humildade. E ele nasceu. Onde Jesus passou aquela parte que a gente diz assim, dos 12 aos 33 anos, onde Jesus passou? O que Jesus estava fazendo na sua adolescência? Que ele sumiu de cena? Ele não sumiu de cena. Ele simplesmente estava trabalhando com seu pai na carpintaria. Ele era carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro. Ele estava lá raspando a madeira. Ele falou assim, nossa, Jesus, governador planetário, espírito de luz, raspando madeira? A vida dele foi isso. Extremamente amoroso, extremamente familiar, extremamente valorizava o seu pai e a sua mãe, valorizava todas as pessoas. Certa feita, Humberto de Campos diz que Jesus sumiu, às vezes ele sumia. Ele estava trabalhando, depois que ele acabava o trabalho, às vezes ele sumia. Ele era pequeno ainda, adolescente. Quando a mãe ia enxergar, ele estava lá conversando com uma pessoa de má fé, ou uma pessoa que roubava. Ele estava lá batendo papo com a pessoa e a mãe dele ficava apavorada. Falou, meu Deus, Jesus, você não pode fazer isso. Falou, mamãe, o que tem? Estou conversando com uma pessoa. Então Jesus era assim, ele conversava desde pequeno com as pessoas, assuntos assim extraordinários. Você imagina o espírito de luz. Onde esse espírito de luz estava, tudo brilhava. Porque a sua energia, o seu campo eletromagnético era amor. Então o amor envolvia todos. Todos que chegavam perto de Jesus, mesmo as pessoas de má vida, mesmo aqueles que não gostavam de Jesus, no momento, eles queriam confrontar Jesus, mas depois eles perdiam pelo campo energético amoroso de Jesus que envolvia todos. E mais, ele passou praticamente esse período vivendo de uma forma extremamente simples, né? Na carpintaria. Uns falam assim, nossa, ele foi lá estudar e tal. Ele passou trabalhando e vivendo ali com as pessoas da sua comunidade, vivendo o amor e ensinando, aprendendo, ouvindo, falando, dando, recebendo. Essa foi a plataforma da vida do homem, do ser mais humilde que veio no planeta Terra. Este ser de amor, esse ser de luz, que traz como conhecimento fabuloso, né? Porque ele é um espírito iluminado, e o espírito iluminado ele tem conhecimento estratosférico. Ele é um ser que tem, né, para chegar onde ele chegou, ele tem muito aprendizado e muito conhecimento. Mas ele tem uma coisinha, uma virtude chamada humildade, que nos deixa assim estarrecidos. Principalmente quando ele diz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha que exercício de humildade. Jesus falar que todos nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, ou seja, nos colocou numa posição até maior que ele. Esse é o grande exemplo desse mestre dos mestres, de amor, de humildade, de respeito. Pelo amor de Deus, quando nós refletimos a história de Jesus, nós ficamos estarrecidos. Quando ele, na sua vida amorosa, alegre, né? Porque ele foi sempre muito alegre, gostava de chamar todos os seus discípulos de amigos. Amigos. Então, a plataforma maior da humildade é Jesus. Mas nós gostaríamos de lembrar que aquela
passagem do bom samaritano, né? Chega um doutor da lei e indaga Jesus. Jesus, poxa, como é que eu tenho que fazer para atingir as esferas mais elevadas, para ficar lá no céu, para viver a vida eterna? Aí Jesus falou para ele, o que você sabe sobre isso? Ele falou, olha, eu sei que eu tenho que amar a Deus e ao próximo acima de tudo. Aí Jesus fez, muito bem, você sabe de tudo. Muito bem. Aí ele falou assim, mas você coloca em prática? Da forma dele, né? O doutor da lei falou assim, sim, eu adoro a Deus, eu faço todos os mandamentos. Ele falou. Aí ele contou. Aí ele chamou ele para refletir sobre essa questão do bom samaritano. Quem eram os personagens dessa passagem, dessa parábola? O sacerdote levita, o indivíduo que estava ali caído e o samaritano. Às vezes a pessoa nem lembra do ser que estava caído ali quase morrendo. Ele quase não é falado, só é falado do samaritano. Mas, quando descendo pela rua, o indivíduo quase morrendo, e passa um sacerdote, ele passa reto. Passa um levita, da cidade de Levi, que também era um preletor dos ensinamentos, passa direto. E quando passa um samaritano, que era da Samária, de uma tribo, que os judeus não consideravam como judeus. Por quê? Eles consideravam esses samaritanos como estrangeiros. Então eles não gostavam muito. Mas quem socorreu esse senhor que estava quase morrendo? O samaritano. O samaritano que não tinha nenhum contato com essa religião cristã. Ele foi lá e executou, ajudou, socorreu e deu do bom e do melhor àquele que estava quase morrendo. Então, moral da história, né? Esse doutor da lei, ao ouvir isso, disse, é isso que eu preciso fazer? É claro, não é para ficar a nível de estudo somente, é para pôr em prática. Então, Jesus oferece a todos nós a possibilidade de colocarmos em prática os ensinamentos, começando com o exercício do amor ao próximo. Quem é o seu próximo? Reflita hoje, quem é o seu próximo? É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, é o vizinho, é o seu chefe? Todos são os seus próximos. O próximo não é só aquele distante que precisa de um alimento, de uma roupa. Aliás, Jesus dizia, quando nós estivermos ajudando um pobre materialmente, no sentido de dar alimento, roupas, nós estaremos fazendo isso por ele. E aqueles que socorrem, aqueles que necessitam, são bem queridos. A eles pertence o reino dos céus. Então, vamos começar a refletir nessa nova condição do indivíduo, onde ele precisa refletir o seu estado de consciência, ele precisa começar a despertar para a vida, ele precisa começar a pôr em prática, mas nós precisamos saber como. O como se inicia olhando para dentro de si, o como se inicia, por que é que eu estou só pensando em mim? Por que é que eu não estou pensando no meu coletivo? Essa é a plataforma maior de Jesus. Nós precisamos olhar para nós para nos corrigirmos, para trabalharmos as nossas tendências, para nos aprimorarmos a nível de moral e ética. Mas nós precisamos executar, tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com simplicidade, porque nós sempre aprenderemos com todos e com tudo. Ninguém está aqui já com uma sabedoria feita, a não ser os missionários, que são bem poucos. Todos estamos aqui para aprender com todos. Se nós não aprendermos a nível de querer, de desejo, nós vamos aprender a nível da dor. Então, Jesus veio para consolar e ensinar. Quando ele diz para a mulher que era tido como pecadora,
levanta-te, vá e não peques mais. Ele está dando uma grande lição para todos nós, que ele vem para nos reabilitar dos erros. Ele vem para nos dar a possibilidade de sairmos de situações erradas, de comportamentos inadequados, para comportamentos adequados, para uma nova esperança de vida. Quando ele olha lá todos os homens com pedras na mão para apedrejar a mulher que adulterou ou viveu adultério, os homens já para atirar a pedra. Por que eles não conseguiram? Quando Jesus, escrevendo no chão, se levanta e diz: atire a primeira pedra quem não tem erro, quem está sem pecado. Gente, para ele falar isso aí, ele falou com amor. Atire a primeira pedra vocês que não erram, que não tiveram nada de errado em vossas vidas. Porque é diferente você falar com amor, firme, mas amorosamente. É claro que aquela energia envolveu todos aqueles homens e automaticamente eles soltaram as pedras e foram embora. Para mim este é o grande exercício de reabilitação. Jesus olha todos nós e fala: vem, levanta-te, você pode fazer diferente e eu te amo, eu vou te ajudar. Então esse é o grande legado do Sermão do Monte. É Jesus nos acolhendo dentro dos nossos próprios erros, nos dando possibilidades, nos resgatando do erro, do mal. Porque o orgulho, eu chamo assim é como se fosse areia movediça. Ele nos leva cada vez mais para o fundo, onde você não consegue se mexer mais. Onde você daqui a pouco está com areia até a cabeça e morre, você não tem respiração. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós queremos. Se nós desejamos o estudo, se nós desejamos o aperfeiçoamento intelectual, nós temos que pensar na plataforma. Qual é a nossa missão aqui como indivíduos querendo ter conhecimento? Indivíduos que têm sucesso material, qual é a nossa missão aqui nessa terra? É guardar para mim, para os meus descendentes, só isso? Não, porque cada um tem que conquistar a sua vida, a sua história. Se todo mundo trabalhar para conseguir o que precisa, todo mundo vai dar valor ao crescimento, seja material, seja intelectual, seja moral. Ganhar, Oscar Wilde, ele diz assim: se você quiser destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela precisa. Faça tudo o que ela quer. Quer isso, dê, quer isso, dê. Ela será uma pessoa imprestável, porque ela não aprendeu a ganhar, aliás, a conquistar e conquistar em cima de um trabalho. E o trabalho é a nossa maior plataforma de desenvolvimento. Sem trabalho não há crescimento. O trabalho é o primeiro item de quando nós nascemos, é o trabalho. Então, o trabalho muitas vezes simboliza o grande sacrifício do homem na sua transcendência existencial. É o sacrifício, é o trabalho de aguentar uma ofensa, é o trabalho em olhar para uma pessoa e você ver o escárnio dela te humilhar, dela te olhar de lado e de falar mal de você. É um grande sacrifício para todos nós hoje, mas nós temos a condição de viver isso e de superar, porque Jesus está nos libertando através, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade ela é individual. Você conheceu a verdade, traga para você e transforme o seu mundo interno. Faça de você o melhor que você puder, mas em amor, em respeito, em humildade. Todos nós estamos aqui para aprender. Ninguém está muito distante um do outro. O que vai verdadeiramente diferenciar um homem do outro é o seu amor. E isso é o que mais vale. Então nós estamos aqui hoje para agradecer essa grande oportunidade que Deus nos oferece, que é a vida material, para que nós, espíritos eternos, possamos aprender a nos desvincular de uma forma muito tranquila até, porque Deus nos ama, Deus nos dá todas as lições devidas para esse aprimoramento. Então vamos agradecer a Deus, vamos acolher a nossa história, vamos nos transformar de forma gradativa e vamos ajudar as pessoas.
Essa é a nossa verdadeira missão de vida, nos transformarmos e aprender a ajudar o próximo com todo respeito e amor. Então, eu agradeço a todos essa grande oportunidade de refletirmos sobre esta bem-aventurança que nos ensina que a vida é maravilhosa e o grande milagre da vida realmente é a cada encarnação nós termos a possibilidade de nos desvincularmos de pesos que nos impedem de alçar um voo maior no processo evolutivo. Mas eu acredito que todos nós, gradativamente, nós vamos conseguindo formar a nossa história de vida de uma forma muito mais saudável, estruturada e feliz. Então, eu agradeço e nós vamos então fazer o encerramento, agradecendo primeiramente a Deus pela essa grande oportunidade que nos oferece, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por tantos ensinamentos que nos convoca a refletir a vida de uma forma tão tranquila e suave, mesmo diante de problemas, obstáculos, situações de dores, doenças, mortes, pois nós sabemos que esse é o verdadeiro caminho da transformação e é o caminho que sempre nos levará à espiritualidade superior. Mestre querido, derrame sobre todos nós o bálsamo do seu amor, a sua luz, que chega através dos seus ensinamentos, que nos mobiliza amorosamente, nos colocando em ordem todo o nosso corpo físico, nosso sistema nervoso, corrente sanguínea, os nossos órgãos sendo abençoados nesse momento, nos dando o conforto necessário para continuarmos a nossa vida, que é um grande milagre. Obrigada, Mestre, obrigada ao plano espiritual amado que aqui se encontra e obrigada a Deus, nosso Pai e Criador, e que assim seja, e um excelente dia para todos.